Dizem que o corpo é só uma casa. Mas e se alguém invadir essa casa e tirar quem vivia nela? Assim, para morar no lugar. Existem histórias antigas, modernas, sussurradas pelos cantos, sobre almas que querem partir e sobre outras que chegam com sede de vida. E hoje eu e vocês vamos escavar isso. Claro, com cuidado, porque tocar nisso é brincar. Com o que faz de nós? A ideia de trocar de alma não é invenção do TikTok, e muito menos da internet. Em várias culturas e textos, dos xamanismos às tradições mediterrâneas, passando até mesmo por grimórios medievais, há relatos sobre possessões, usurpação e walkings, almas que entram no corpo alheio. Em muitos lugares era tabu, e até hoje ainda há gente que não acredita nessas práticas. Associada à necromância, é aquelas práticas associadas pejorativamente à magia negra, que eu prefiro chamar de magia densa, magia das sombras, das trevas. O que as tradições descrevem? Às vezes é a morte, um corpo recém-vazio e tomado por outro espírito. Outras vezes é a usurpação, um espírito mais agressivo, por laços ou ritos, toma o lugar do que estava vivo. Em certas histórias, elementos como sangue, pacto com entidades e ritos de força vital aparecem repetidamente, não como mágica de filme, mas como símbolos usados para tentar romper barreiras energéticas entre alma e carne. Há partes mais assustadoras? Se existe algo que provoca horror instantâneo nas narrativas, é a ideia de ver alguém morrer aos poucos. Não no corpo, mas na essência. Testemunhas falam de comportamentos que mudam da noite para o dia. Voz, memórias, gostos e hábitos. Como se uma presença antiga tivesse ocupado o lugar. Há relatos onde o antigo corpo cai doente ou morre, e o novo ser fica com traços da pessoa que se foi. Como se a identidade tivesse sido trocada. Imagine uma filha que de repente incorpora o jeito da mãe que sumiu. Rituais de cuidar de plantas, frases, traumas. Para quem assiste, parece uma troca perfeita. Para quem acredita nas leis espirituais, é profanação. Esses relatos também trazem consequências terríveis: desintegração psíquica, doenças inexplicáveis, vingança espiritual e traços de loucura. Entre praticantes antigos, a advertência é sempre a mesma. Quem tenta forçar essa coisa paga um preço alto, muitas das vezes irreversível. Por que é perigoso? Eu acho que isso já é bem explicativo. Você não acha? Porque corpo e alma não são partes isoladas. Há um código energético, impressões sutis. É forçar uma presença estranha ali, causar conflito. As tradições que estudaram necromância e magia da morte alertavam que o corpo físico pode rejeitar a invasão. A mente se fragmenta e o invadido pode sofrer um destino pior que a morte. Ficar aprisionado entre planos. Porque quando a pessoa fala que nessas magias elas vão fazer essa tal possessão, fazer essa troca de corpo, a pessoa em si, a nossa alma que está dentro do nosso corpo, fica presa dentro. Não vai embora. Então, tipo assim, a pessoa ela troca, aquele corpo antigo dela morre e ela passa a viver no corpo da outra pessoa. Mas a outra pessoa também está lá, só que presa dentro do corpo dela. E a outra pessoa, ela começa a ter os comportamentos daquela outra pessoa que fez a troca de corpo. Ela começa a agir, a falar. E você percebe essas mudanças. É até mesmo assustador. Então é por isso que é perigoso. E sem contar que é perigoso até mesmo para a pessoa que faz. Porque uma hora o preço vai cobrar. E nem sempre acaba muito bem essas histórias.
E como as pessoas veem isso hoje em dia? Hoje há quem chama isso de walk-in, entrada de alma. Outros veem como obsessão espiritual. Outros como psicopatologia. E também tem quem misture tudo com teorias conspiratórias. O que importa é o fenômeno e o polissêmico, histórico, religioso, psicológico. É sempre carregado de estigma e medo. E agora vem um testemunho que eu achei por aí. E eu achei super bizarro. Ela entrou na cozinha, com as mãos sujas de terra. E eu pensei que era minha mãe, mas minha mãe não regava plantas. Minha mãe não sorria daquele jeito. E no dia seguinte, me contou que a mãe mudou-se porque estava depressiva. A menina agora canta as músicas da mãe. E às vezes no espelho parece que a outra respira. O que eu aconselho para vocês, não romantizem essas histórias. Não são truques cinematográficos. Não é brincadeira. É relato de vítimas que dizem ter acontecido esse tipo de coisas estranhas. E eu não vou vir aqui ensinar ninguém. Até porque a gente sabe que quando a gente mostra alguma coisa aqui na internet, tem gente que vai lá tentar fazer. Então a gente tem que ter muito consciência do que a gente mostra, do que a gente fala aqui na internet. Porque você sabe como são as pessoas. Forçar, aprisionar ou forçar outro ser, vivo ou morto, é violência espiritual. É violência espiritual e humana. Se você desconfiar de possessão ou mudanças bruscas de alguém, o primeiro passo que você deve tomar é cuidado. Proteção espiritual responsável. Procure ajuda. Mediúnicas sérias. Terapeutas. Pessoas de confiança. Então tome muito cuidado, não romantizem, gente. Não romantize porque não é legal. E eu falo para vocês não seguirem fóruns que incentivam agressões espirituais. Não sigam pessoas que incentivam vocês fazerem mal para outras pessoas através da magia, seja com daimons, seja com o que for, gente. Não mexa com isso, não brinque com essas práticas. Porque por mais que eles vendam que o karma não exista, que a volta não existe, o universo não trabalha dessa forma. Tudo que você faz volta. Então quando você planta o mal, ele volta. Quando você planta o bem também. Então repense. Às vezes o que reluz ouro não é tão ouro. Entendeu? Às vezes aquilo ali te chama de uma maneira e não é pro seu bem. É pro seu mal. Você já ouviu aquela história que quando você já se deitou para dormir, você já tá com aquela sua roupa de dormir, como eu falo, minha roupa de mendigo, né? Tá deitada ali, já se aconchegou. Alguém te liga e fala assim: oi, fulano, vamos sair? Vamos fazer uma coisa? Não aceite. Porque às vezes é a morte te ligando. É a mesma coisa no mundo espiritual. Às vezes nem tudo que fala com a gente quer o nosso bem. E nem tudo que oferecem pra gente também é bom. Então a gente tem que saber discernir. A gente tem que saber ouvir as nossas intuições. O que seu corpo está falando? Não faça coisas que vocês vão se arrepender depois. Nunca. Troca de corpo, talvez possessão, com certeza existe no nosso imaginário. Desde sempre. Mas a pergunta que fica aqui é outra. E eu faço elas para vocês. Quem tem o direito de tomar a alma de outra pessoa? Tomar o lugar de outra pessoa? A resposta para muitas tradições é simples. É fulminante ninguém. Uma outra coisa também que me veio quando eu estava fazendo esse texto desse vídeo foi o seguinte. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente recebe dos outros. Seja comida, seja um presente, seja qualquer coisa. Tome cuidado, sabe por quê? Às vezes a pessoa está querendo fazer uma troca de cabeça. Às vezes a pessoa tem uma pessoa doente, você é uma pessoa saudável, ela vem e te oferece uma coisa, ela te oferece um presente e misteriosamente a pessoa da família dela começa a melhorar e você começa a ficar doente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso explicando pra vocês o porquê que vocês não devem receber ou pegar presentes de pessoas, até mesmo de pessoas da família, gente. Conhecidos, amigos, a gente tem que tomar cuidado porque é aquele ditado que eu falo, nem todo mundo é seu amigo e nem todo mundo gosta de você. E a gente sempre tem que estar vigiando. Ai, nossa, mas você é muito paranoico, tal, não sei o quê. Não, eu não sou paranoico. Isso acontece. E com muita frequência, até por sinal.
a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Porque às vezes tem gente querendo trocar a cabeça com você, trocar sua sorte pela dela, trocar a saúde dela pela sua, por pura inveja. Então eu vou vir fazer um vídeo sobre isso logo em breve. Então fiquem ligados aqui no canal, que eu vou estar vindo fazer um vídeo sobre isso. E é muito bom e explicativo do porquê. Eu falo isso até aqui em casa para nunca receber nada de ninguém, não aceitar nada de ninguém, porque a gente não sabe as intenções das pessoas e nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos contextualizar um pouquinho mais essa história. A ideia da transferência de alma. Muitos sistemas antigos, egípcios, tibetanos, africanos e até cabalísticos, fala sobre o caminho da alma entre corpos, o que hoje a gente chamaria de walking, possessão ou transmigração espiritual. Mas tem uma diferença gigante entre um espírito tomar um corpo vazio, tipo um corpo recém-desencarnado e vulnerável, e uma alma viva forçar a saída da outra para ocupar o corpo. Esse negócio é chamado em algumas tradições de usurpação espiritual ou sobreamento de alma. E é considerado magia proibida, porque envolve aniquilar a essência do outro ou aprisionar a alma original para poder usar o corpo. Os rituais densos. Por que do sangue e do ato sexual? Esses elementos parecem porque, nas tradições mais antigas de necromância e magia vital, o sangue é vínculo de memória e força vital, e o sexo é o ponto máximo de energia criadora. Quem tenta essa prática acredita que unindo sangue, vida, o êxtase, a criação, pode transpor a alma entre os corpos. Mas, nos textos que mencionam isso, ninguém sai ileso. Há relatos de que o novo corpo começa a definhar rápido, que o espírito enlouquece e que a pessoa fica presa entre os dois planos, sem conseguir nem morrer e nem viver direito. Nas visões modernas, mesmo os médiums e magistas que lidam com goetia, necromância ou projeção astral pesada não tocam nesse tipo de coisa. Porque na prática o corpo humano não é só carne, ele tem um campo espiritual próprio, um código energético único. Se tu tenta forçar outra alma ali, o corpo literalmente rejeita, a energia entra em colapso e por isso que a maioria desses relatos termina com a pessoa enlouquecendo, fica irreconhecível, ou definhou ou sumiu. Então é muito sobre isso. E algumas pessoas sim, de algumas práticas ocultistas, que hoje em dia, né, virou moda as pessoas falar que demônio não é demônio. Ai, eu adoro quando as pessoas falam isso, sabe? Porque elas vivem num conto de Nárnia. É como se elas não entendessem o grau. Ai, mas é porque é do cristianismo. Gente, o mal ele existe. Se você não acredita nele, ele acredita em você. E às vezes as pessoas, elas ficam querendo invocar daimons. E não necessariamente elas estão invocando os daimons, que também não são muito bons, tá ligado? Às vezes elas invocam outras coisas, outros seres que se passam também por outros seres. Vocês têm que tomar muito cuidado. As pessoas elas vão invocar e elas nem sabem o que elas estão invocando. Elas acham que tudo aquilo que as pessoas falam na internet pra ela ou que elas leram em algum livro é literalmente real. A magia e a questão sobre daimon são muito mais complexas do que esse povo fica explicando na internet. E eu vejo cada uma que às vezes eu quero fechar a internet e nunca mais abrir. Porque as pessoas, elas literalmente, elas acham que só existe demônio por causa do cristianismo. E o mal tá ali, gente. Pode não ser o nome dado, tipo Beelzebul, Paimon, tal, Astaronte, tal. Mas não é uma força boa, gente, porque são forças não humanas. São seres que nunca foram humanas. Se nós temos que tomar cuidado até com quiumbas, porque eles são fortes, tá, gente? Não é fácil banir um quiumba, não, tá? Não é fácil tirar um quiumba. Imagine você que fica trazendo demônio pra dentro da sua casa, fazendo sigilos, rituais aí que você nem sonha. Aonde isso daí chegou já algum dia? Porque vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Existem casos reais, gente, de possessão demoníaca. Não é brincadeira da igreja. Tem coisa, assim, duvidar da igreja, eu também duvido de muitas coisas ali. Muitas coisas eu não acredito. Só que uma coisa é real, tem casos reais de possessão. E eu sei porque já aconteceu.
Não comigo, mas com uma pessoa próxima. Que não mora comigo, mas aconteceu e a gente sabe que tinha uma coisa muito errada ali. A gente não sabe como tá hoje, mas já aconteceu. E é muito complicado, gente. E eu falo isso porque eu já vi. E isso é porque a pessoa ficava mexendo com coisas que não devia, com coisas que não era muito bom. A gente tem que tomar cuidado, gente. Então, tipo, não leve na brincadeira, tá? Não levem na brincadeira, não fiquem ouvindo essas pessoas de internet. É lógico, eu também tô aqui na internet falando, mas eu venho aqui mais pra alertar do que incentivar vocês a fazer alguma coisa. Porque se eu for um dia incentivar vocês a fazer alguma coisa, vai ser algo bom. Algo bom. Seja com seus guias, com seus ancestrais, com seus exus, com as suas pombagiras, com seres de luz. Não com seres que enganam e manipulam. Tomem cuidado, é só isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e até lá.